Olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. E no vídeo de hoje eu trago a opção de pote para decoração, para dar de presente ou vender ainda para o Natal. Pintura com stencil. Eu fiz 2 potinhos de vidro, um com um ursinho e um com uma rena. E aí eu separei o vídeo em 2 etapas. Para hoje eu trouxe aqui o pote com o ursinho e para quinta-feira o pote com a rena, para o vídeo não ficar assim tão longo. Então vamos ao passo a passo de hoje, espero que você goste. Se gostou, já deixa aí o seu joinha para ajudar o canal. Aqui então, gente, eu já passei o primer num pote de vidro, passei aqui na tampa também. Ele é um primer assim, meio transparente. Aqui a boca do pote eu protegi com uma fita crepe. Vou trabalhar aqui com o PVA azul claro e o branco supremo da Gliarte também. E vou utilizar uma esponjinha, essa de louça. Vou pegar aqui a parte macia, pegar um pouquinho do branco e vou começar a dar batidinhas aqui no pote, na parte de baixo. Aqui nessa hora eu acho melhor tirar a tampa, mas depois a gente vai colocar para pintar. Agora eu venho com o azul e vou misturar um pouquinho aqui no branco para fazer esse mesclado aqui, um degradê. Eu vou secar e vou vir com outra demão. Se você quiser deixar assim, mas eu achei que ficou algumas partes aqui falhadas, então eu vou dar aqui uma segunda demão. Aqui no gargalo do pote eu passo o pincel para tirar também as partes que a esponjinha não alcançou. E aí, então, eu dou a segunda demão, no azul e no branco. Na tampa, eu vou trabalhar com a tinta azul. Também vou dar 2 demãos. Então, aqui já dei as 2 demãos na tampa, o pote também, ele ficou bem coberto. Agora eu vou trabalhar com o stencil. Esse stencil é da Opa, o ursinho com gorro. Depois eu vou deixar a referência dele aí na lista do material. Ele é aquele stencil que vem com marcação, para depois a gente vir sobrepondo e completando os desenhos. Então eu utilizo aqui um pedacinho da fita crepe para marcar direitinho quando eu reposicionar o stencil. Vou começar a trabalhar com a tinta PVA pele e a tinta marrom claro, ambas da Gliarte. Eu misturo um pouquinho do marrom claro nesse tom de pele
Tiro bem o excesso, utilizando um pincel pituá, e vou bater aqui em todo o desenho desse ursinho. E conforme a tinta ela vai secando, aí eu vou observando aqui os lugares onde eu tenho que passar mais. Se necessário, sempre volto, dou uma outra demão. Agora eu tiro o stencil, vou reposicionar para fazer a parte do focinho do urso. Para essa parte eu vou utilizar somente a tinta pele. Então ele vai ficar um pouco mais claro. E agora com um azul claro e um pouquinho do preto, eu misturo aqui, ele vai me dar uma tonalidade meio acinzentada. E aí eu vou bater aqui a parte do gorro, onde vai ser aquela parte branca. Então eu dou um fundo de cinza para depois eu vir com o branco. Tiro novamente o stencil, reposiciono aqui na parte do ursinho e agora eu vou começar a escurecer. Eu utilizo o marrom tabaco e vou começar a escurecer de fora para dentro, somente aqui nas extremidades do formato do urso. Agora com o vermelho vivo eu vou bater aqui esses azevinhos. Tiro, reposiciono novamente para bater aqui a parte da folhagem, do nariz e dos olhinhos. Para a folha eu vou utilizar o verde musgo. Vou misturar com um pinguinho de preto, só para dar uma escurecida. E aí, com um pouquinho do marrom tabaco, eu venho com um pincel pituá um pouquinho menor e também passo somente nas extremidades da folha, dando aqui uma escurecida. Aí eu bato também os olhinhos e o focinho. Agora eu vou reposicionar para pintar a parte do gorro utilizando o vermelho vivo. Reposiciono o focinho e agora eu venho com o pincel e a tinta
pele com um pouquinho do marrom claro e vou escurecer de fora para dentro. Também aproveito, faço a orelhinha dele, utilizando um rosa que eu misturei aqui, o branco com um pouquinho do vermelho, aí eu bato no centro da orelha. Em volta eu vou bater com o pele misturado com o marrom. E depois eu venho reforçando com o tabaco. E assim eu vou retocando. Se eu achar que eu devo deixar um pouquinho mais avermelhado, se ficou muito claro. Depois que a tinta seca, como eu falei, ela fica numa outra tonalidade, às vezes é preciso reposicionar e bater novamente. Agora eu coloco novamente o rosto todo do ursinho e vou trabalhar para escurecer mais, utilizando o marrom tabaco. Aqui também eu estou utilizando esse pincel ele é de tecido, é um pincel tipo pituá também, que a gente utiliza no tecido, ele também funciona muito bem aqui. Se você não tiver o pituá, você pode utilizar esse, se tiver esse, né? E aí eu vou esfumando todas as extremidades, vou fazendo aqui, como se diz, uma segunda camada dos tons mais escuros. A orelha também, eu venho, escureço mais um pouco e assim eu vou retocando onde eu achar necessário. Agora eu venho com um pincel liner, aquele pincel mais fininho, pego a tinta vermelha e vou preencher aqui o azevinho. Então eu fecho todo aqui essa marcação do stencil. Sempre que necessário, eu acelero a secagem e com o pincel liner mais fininho, eu venho com o marrom, faço o sombreado aqui. Ele vai dar a sensação, então, de separar essas frutinhas. Aí eu vou fazendo um contorno e esfumando. Agora eu vou trabalhar com um pincel chanfrado pequeno e vou fazer um sombreado aqui em volta da folha, em volta das frutinhas também. Estou utilizando o marrom tabaco, que ele é um pouco mais escuro, ele vai marcar mais aqui esse sombreado. Ainda com o mesmo pincel chanfrado, agora eu vou fazer o contorno do rosto do urso, utilizando a cor tabaco sobre o marrom claro que eu já havia passado. Aqui no braço dele eu também vou fechar essa marcação do stencil. Aí eu passo
Ele ainda ficou um pouco claro ali, depois eu espero secar e volto. Aqui eu reforço com o pincel Pituá. Aqui também, no focinho dele, eu venho com o pincel chanfrado, só que aqui eu vou utilizar a cor pele com o marrom claro, aquela misturinha que eu fiz para escurecer essa parte. Aqui na mãozinha dele também vou fazer a marcação, agora utilizando o tabaco. Com o pincel liner eu faço uma luz aqui nas frutas. Faço um pinguinho nos olhos dele. E com esse outro pincel Pituá mais fino, eu venho e vou batendo aqui nas regiões onde tem mais luz. Então, seria nas patinhas dele, nas bochechas, no centro da orelha. Agora eu vou fazer o sombreado no gorrinho com o marrom tabaco. Pego um pouco do branco com um pouquinho do vermelho, faço um rosa, vou bater aqui no centro do gorro para dar uma iluminada. Aqui eu voltei um pouquinho com o vermelho, que eu achei que ficou muito claro, muito expandido essa luz, então eu voltei aqui com o tom vermelho para dar uma fechada. E aqui na bolinha do gorro e na aba do gorro eu venho com o pincel Pituá e o branco, o pincel em pé, eu vou dando batidinhas, deixando assim que saia um pouquinho da marcação dessa região. Aí ela vai dar a sensação de ser os pelinhos do gorro. Com um pincel menor eu bato mais no centro para iluminar mais o centro. Com o pincel liner eu venho fazendo uns tracinhos aqui, como se fosse os fiozinhos aqui da lã. E vão percebendo que a cor ela vai secando, ela vai ficando escura. Aí eu volto novamente com o branco, depois que ela secou, para clarear novamente e reforçar o branco. Aqui embaixo, gente, esse ursinho ele ficou um pouquinho mais para baixo. Se você for fazer, você pode centralizar ele, colocar ele um pouquinho mais acima. Eu vou fazer uma tag aqui para não deixar o ursinho assim no vazio. Então, se você for fazer, quiser subir um pouquinho mais o urso para fazer a tag mais inteira, de uma forma que ela não fique assim tão embaixo como eu deixei a minha, seria o correto. Aqui então eu estou utilizando esse outro stencil, depois também vou deixar a referência dele aí. Vou marcar aqui com uma tinta, uma mistura de cinza, um azul com preto. Aí eu fiz um cinza, depois eu achei claro, escureci mais. E agora eu venho com o pincel chanfrado e vou preenchendo aqui esses espaços da mãozinha do urso. Vou fazendo também o sombreado em volta da tag com a cor tabaco. Aqui embaixo eu preencho com a cor branca, que ficou meio falhado. Aí eu vou retocando onde eu acho que tem que escurecer mais, preencher mais. Volto iluminando aqui as patinhas dele. E agora eu vou bater a palavra biscoito aqui na tag. Eu faço esse processo 2 vezes para que fique bem
bem claro, bem destacado e bem preenchido. Em volta do pote eu vou bater esses floquinhos de neve. Eu bato uma vez, depois eu reposiciono, bato novamente para ficar bem claro. Vou dar um acabamento no pote com verniz acrílico brilhante. Aqui na tampa eu bati também um azevinho, então só utilizei aquela parte do stencil dessa folhagem. E o processo é o mesmo, bati com verde, vermelho, preenchi, depois eu venho com o sombreado e aqui eu faço uma batidinha com o pincel pituá em volta e o marrom claro, preencho a luz e faço um acabamento também com verniz acrílico brilhante. E aqui eu vou fazer uma tag utilizando o papel cartão preto e o stencil. Eu risco aqui o formato da tag, recorto, bato a palavra biscoito, faço um furo aqui na lateral, passo um fio rami. E amarro em volta do potinho. E tá aí, gente, essa foi a ideia do pote de ursinho. Como o vídeo ficou aqui muito longo, então eu vou deixar aí o potinho da rena para o próximo vídeo. Então, se você gostou aí da ideia de hoje, fique atento para assistir também o próximo vídeo com a rena. E assim dá para você fazer um conjunto. Então, te aguardo no próximo vídeo. Deixe já aí o seu like, seu joinha. Qualquer dúvida também deixa aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver. Beijo e até a próxima.